sejam muito bem-vindas. Eu sempre me apresento, então vamos lá. Sou Marcela Quieco, psicóloga, gestalterapeuta e coach de relacionamento. E eu tô aqui no desafio de 21 dias, essa é a 4ª live. Porque eu quero levar você ao caminho para de fato construir o relacionamento que você tanto merece, tanto sonha. E o tema de hoje ele é muito legal, um pouco diferente dos temas anteriores. Hoje eu vou ensinar e falar aqui sobre como se posicionar com ele. E se você não tem ele, tá solteira, um dia você pode vir a ter, ou então reavaliar os relacionamentos que você já teve. Mas esse conhecimento que eu vou trazer aqui, ele serve para você aplicar em qualquer relacionamento, na verdade, mas sobretudo no relacionamento a dois. Porque eu vou trazer até umas particularidades de como é que o homem também reage a certas coisas que a gente fala ou faz. Então, que a gente tendo um pouquinho só mais de habilidade, de sabedoria, a gente também pode evitar algumas dores de cabeça na forma de se comunicar com ele. E aí pode me perguntar assim, tá, Marcela, aprender a me posicionar com ele. O que é me posicionar? Eu, pelo menos, me questionei isso. O que é se posicionar com ele? E nada mais é do que você conseguir traduzir em palavras o que você pensa, o que você sente ou o que você quer. Em relação a qualquer coisa. Hoje eu fiz um post mais cedo que falava exclusivamente sobre a questão que o despertar é a melhor defesa contra a manipulação. E esse se posicionar, ele serve, sobretudo, para quando você vivencia aí alguma situação de manipulação pelo parceiro, mas para além disso, entendeu? Então, o se posicionar é aprender uma forma de se comunicar, e isso é incrível, porque serve para tudo na nossa vida. Quando a gente consegue pegar o que a gente está pensando, às vezes a gente está com raiva, a gente está magoada, a gente está chateada, quando a gente consegue, mesmo nesses momentos, colocar em palavras de uma forma melhor, de uma forma assertiva, o que a gente quer. E aí, eu até fiz aqui algumas anotações e vou seguir tanto numa questão da comunicação. Eu quero que vocês anotem, gente. Pega, anota aí, papel, caneta, porque eu vou falar aqui das palavras que você não deve usar em nenhum diálogo com ele, sobretudo para se posicionar. Ai, tem um... Aguarda um segundo, que eu vou pegar um negócio que eu escrevi, que eu quero ler para vocês, que é um exemplo de como numa conversa X você poder falar com ele. Então você pode abordar ele da forma errada e da forma certa. E eu tenho isso escrito, peraí que eu vou pegar, gente. Aguenta aí, é 30 segundos. Voltei. Voltei. Quem sabe faz ao vivo. Tá. Então eu vou falar pra vocês palavras que vocês não devem usar em nenhum diálogo com ele. Então vamos lá, começar do começo. Você precisa entender que tudo que você quer é que o seu parceiro, ele te respeite. Que ele consiga, que ele te respeite na forma de falar e até nos piores momentos possíveis. Tudo que você quer é evitar discussão ou quando ela acontecer, não piorar. Mas para isso, você quer que ele tenha habilidade, né? De falar com você, de te ouvir, de se posicionar. E a gente fica querendo do outro algo que nem a gente está conseguindo fazer. Pode, a partir de você, proporcionar uma comunicação melhor com ele. Independente do que ele quer, deixa de querer. É como eu falei, a comunicação é igual um jogo de xadrez, precisa de 2 pessoas. Tanto para ela virar um joguinho de vítima e vilão, quanto também para ela ser assertiva e resolver alguma coisa, ou simplesmente você conseguir colocar ali suas emoções. E aí vem um exemplo de um marido ou de um parceiro que sempre se vitimiza. Nossa, essa corrida até lá me fez perder o fôlego. Você pode ter um parceiro que não por mal, mas que frequentemente ele se vitimiza nas situações. E isso faz você também se sentir, de certa forma, às vezes culpada por alguma coisa. E se vitimizar, gente, pode ser assim, poxa, eu faço tudo por você, parece que nada tá bom. Aí ele faz tanta coisa, um dia errou alguma coisa, você vai lá, fica pé da vida com ele, aí ele se coloca no lugar de vítima e tudo.
E aí você entra no jogo da acusação. E aí eu quero te ensinar como não entrar nesse jogo. Tem um exemplo aqui, em que eu vou trazer para vocês agora, de uma mulher que ela acha que o marido tá distante, que tá trabalhando demais, que o marido não tá dando atenção para ela, que não tá prestando atenção na família, em tudo. E aí tem dois exemplos que eu vou mostrar, uma forma dela abordar ele de forma assertiva e positiva, ou, que é o que geralmente a gente faz, da forma errada, espontânea e impensada também. E é bom vocês entenderem o seguinte, a comunicação com o homem, a gente tem que aprender o quê? Eles não têm a capacidade de sentir as emoções como a gente sente. Então, dependendo da forma como a gente joga ou reage a alguma coisa que eles fazem, que a gente é muita emoção às vezes, eles não sabem nem lidar com isso. Às vezes é um choro nosso, às vezes é uma explosão nossa, que é dia de TPM que a gente tá. Então, assim, dependendo, e é legal a gente ter consciência disso, porque quando a gente tem consciência disso, a gente aprende a manejar melhor. Entendeu? A gente não deixa também de se posicionar, mas a gente aprende a não despejar nele uma carga emocional, que às vezes ele tipo, não sabe nem o que fazer, se fecha, vai embora, nem continua na conversa, e não é isso que você quer, tá? Então esse caso aqui, por exemplo, é de uma mulher, eles são casados, e ela quer dizer pra ele que ela tá insatisfeita, que ela não aguenta mais ele só mais pra lá do que pra cá dentro de casa, e aí ela chega pra ele e fala assim, já tá chorando, né? Chorando, desesperada, e aí ela fala assim, não foi o que eu quis dizer. Eu não tô dizendo que você não me ama mais. Eu só estou dizendo que você anda tão concentrado nos seus problemas do trabalho e em consertar o carro, as outras coisas, que não tem me dado muita atenção ultimamente. Aí ele fala assim, aí ele já se arma, presta atenção. Aí ele, como é que eu vou conseguir dar mais atenção pra você com tudo que tá acontecendo na minha vida? Sobre o que você realmente quer falar, Ana? Não aconteceu nada, você tá aí chorando, eu não tô entendendo por quê, tá agindo como se a gente tivesse terminado e eu não fiz e nem disse nada de errado. Olha a carga de emoção que ele recebe, ele não sabe nem como lidar. Aí ela vai e responde assim, eu só preciso que você preste mais atenção em mim. Para que serve um relacionamento se a gente nunca se vê? E quando se vê, tudo que a gente faz é falar sobre aquela porcaria do seu trabalho ou dos seus projetos. Eu quero nós. Eu quero nós como éramos antes. É só o que eu tô dizendo. Por que as coisas não podem voltar a ser como elas eram antes? Aí me diz você, esse exemplo aqui, se não é o que a maioria da gente faz. Aí você vai dizer assim pra mim, Marcela, não tem nada de errado nisso. Assim, isso é o mais comum. Aí o que ela fez de errado nisso aí? Eu vou te falar uma forma diferente. Eu vou ler pra você e eu quero que você mesmo perceba qual que é a diferença e você vai perceber a reação dele, como é diferente. Aí essa Ana vira e fala assim, outra abordagem. Ela já chorou, aí ela fala assim, eu não quis dizer que você não me ama mais, fulano. Eu me sinto amada, eu sinto muito se eu assustei com o meu choro. É uma bobagem isso. É que eu fico muito emotiva quando eu falo de coisas sobre as quais eu me importo muito. Eu me importo com você e com o nosso relacionamento mais do que qualquer outra coisa. Aí vem ele e fala assim, bem, você realmente não parece se importar. Você vem aqui e me diz que o nosso relacionamento não tem mais paixão? Por que você diria que esse é o melhor relacionamento que teve se eu estou errando tanto assim? Vamos lá. Aí ela vira pra ele e fala assim, Bruno, olha pra mim. Você não faz nada de errado. Você é meu melhor amigo e meu amor. Eu estou sempre do seu lado. Eu tô chorando porque mesmo que a gente consiga ficar junto, eu sinto saudade de poder ficar mais tempo do seu lado. Nós estamos bem e nós nos preocupamos um com o outro. Aí ela continua. Enquanto eu me ouço falar sobre tudo isso, vai ficando tudo mais claro na minha cabeça. Algumas vezes, eu só preciso dizer as coisas em voz alta para entender completamente o que eu estou sentindo. Eu não acho que você precisa fazer nada diferente agora, porque está cheio de problemas. Mas eu achei que talvez se nós falássemos sobre isso, você conseguiria fazer com que eu me sinta mais forte. Presta atenção nessa parte. Se nós falássemos sobre isso, você conseguiria fazer com que eu me sinta mais forte.
Eu também esperava que a gente fizesse alguns planos que tornassem mais fácil para nós termos um tempinho de qualidade juntos. Segunda sugestão que ela está dando. Em que o foco fique somente em nós, pelo menos de vez em quando. Você tem boas ideias para esse tipo de coisa. E aí ela faz um elogio no final. Ela ainda solta você tem boas ideias para esse tipo de coisa. E para fechar a conversa, olha o que ele vira e fala para ela. Ana, só porque eu fico preso no trabalho mais tempo, isso não significa que eu me esqueci de você. Eu deixaria tudo de lado, largaria tudo para mantê-la ao meu lado. E aí ela termina e diz, eu sei disso, mas é muito bom quando eu ouço você falar em voz alta. Minha gente, essa conversa parece ser assim, de um sobrenatural, de uma consciência assim, mas o que na primeira vez essa mulher fez? Ela começa acusando. Você não me ama mais, você anda tão centrado no trabalho, nisso, naquilo que não presta mais atenção em mim, você não tem me dado atenção ultimamente. Ela começa acusando. Tudo que ela quer no fundo é ter a atenção dele, é que eles tenham um momento juntos, mas ela começa a conversa completamente com outro rumo. Aí ele vem e se arma e fala assim, como é que eu vou conseguir te dar atenção se eu ando tão cheio de problema? Aí o que você percebe nesse diálogo? A vilã, entre aspas, tá? E ele foi a vítima, o coitado. Como é que você quer que eu faça mais se eu não consigo? Ele se armou. E aí ela continua, mas eu só preciso de mais atenção. Para que serve um relacionamento se a gente não convive, se a gente não se vê? E isso é o que a gente tem vontade de falar. E aí eu quero te ensinar, justamente, vem o segundo exemplo e mostra como que a gente pode se posicionar, não abrindo mão do que a gente quer falar, do que a gente sente. E vem a grande sabedoria que ela conseguiu colocar em sentimentos e fazer ele compreender o que ela estava sentindo, sem precisar ofender ele. Que aí vem uma das grandes sacadas que eu digo a mulher precisa, deixa eu até aqui pro final, ela precisa dizer primeiro de tudo como é que ela se sente em relação a determinada situação. E ela, gente, parece até inacreditável esse diálogo aqui, mas olha essas partes que eu até marquei aqui. Ela aproveita qualquer tempo para elogiar ele ou para reconhecer algumas boas qualidades, que não é mentira. E aí quando eu me sinto amada, será que é mentira isso que ela está falando? Às vezes a gente, mulher, entra num jogo de acusação que a gente esquece de algumas qualidades. E aí vem as palavras que você não deve usar em nenhuma conversa. Nem para se posicionar. Se quiser, anota aí. Sempre esquece essa palavra. Tira do seu vocabulário. Você sempre chega tarde. Você sempre faz desse jeito. Você sempre fala a mesma coisa, fulano. Esquece essa palavra do seu vocabulário. Outra, nunca. Você nunca se importa comigo. Você nunca presta atenção no que eu digo. Você nunca lembra do nosso aniversário de namoro. Você nunca faz tal coisa por mim. Você nunca sai com as minhas amigas. Você nunca me liga. Você nunca me manda mensagem. Gente, tem uma lista infinita. Mas a mulher, quando ela usa sempre, nunca, toda vez, toda vida, e tem aí outras, mas essas são as mais venenosas. Quando ela faz isso, ela, além de ofender o homem, ela perde a oportunidade dele prestar atenção na conversa, porque ela generaliza. E quando ela generaliza, esse homem se arma. E aí ele pensa assim, realmente eu não presto pra nada. Você pode até ver aqui que ele falou, mas por que você diz que o nosso relacionamento é o melhor se eu tô errando tanto assim, na sua visão? E aí ela consegue contornar. Mas entende uma coisa, você precisa tirar essas palavras do seu vocabulário. Sempre, nunca, toda vez, toda vida, quase nunca. Ao invés disso, aí você vai aprender o passo a passo para a comunicação correta, que é o quê? Primeiro de tudo. Passo 1, vamos lá. Anotei aqui. Você pode validar o que ele disse. Se eu entendi direito, você está querendo dizer isso, isso e isso? Tudo depende da conversa que vocês vão estar tendo, do assunto que vocês vão estar tendo. Mas é super importante isso acontecer numa conversa.
Valida o que o outro disse, o que você percebeu, se está correto, se não está. Depois, experimenta se colocar no lugar dele. Aqui ela fez isso, ó. Ela colocou: eu me sinto amada. Eu sinto muito se eu o assustei com a minha lágrima, com o meu choro. É uma bobagem, na verdade. Quando ela fala: eu sinto muito que eu te assustei com isso, é porque ela conseguiu, por um lapso de segundo, se colocar no lugar dele, perceber que ele ficou desestabilizado com isso. E aí eu não tô falando pra você que mulher não deve chorar, tem que engolir o choro, não pode colocar as emoções. Não é nada disso. Eu só tô dizendo que a gente precisa ter sabedoria pra dialogar. Às vezes o choro vem naturalmente, ele faz parte de uma conversa, às vezes ele faz parte de externar nossas emoções. Mas que ele, por si só, não vai conduzir o rumo da conversa. A maioria das vezes que meus clientes falam que mas eu não aguentei, eu acabei desabando, acabei chorando e não deu certo. Isso tá ligado ao desandar da conversa. Sabe? Ou ela não conseguiu mais nem conversar mais, ou ele não soube nem mais o que conversar, e esse choro, por si só, não resolveu nada. Então você precisa se colocar, ter esse espelhamento de se colocar no lugar do outro. Então você valida o que ele te disse, ou o que ele percebe. Você se coloca no lugar do outro, e por um momento você consegue entender também como é que o outro, como que para o outro está sendo essa situação, essa conversa, esse assunto. E aí o terceiro passo, você aprende a ser específica. Nessa conversa aqui, ela é muito específica. Olha só, ela fala assim, ó: eu acho que você não precisa fazer nada de diferente agora porque tá cheio de problemas. Tá. Um tempinho de qualidade juntos, em que o foco fique somente em nós, pelo menos de vez em quando. Esperava que a gente fizesse alguns planos que tornassem mais fácil nós termos um tempo. Então ela deixa claro para ele que ela quer um tempo. Ela poderia até ser mais específica ainda do que isso, tá? E na especificidade, o que é interessante? A mulher, e a gente mulher, tem o mal de às vezes guardar uma situação e só falar depois. A gente se incomoda, não fala agora, e do nada depois aparece com o assunto para conversar com ele determinada coisa. A gente precisa aprender a ser específica. Então, se você ficou com raiva ou magoada porque no dia X ele disse que vocês iam sair para jantar, e nesse dia ele não foi te buscar, ele teve um compromisso, ele sumiu, o que quer que aconteça, você vai conversar com ele e vai deixar claro que é sobre esse dia, essa atitude. E aí você fala do dia, da situação, da atitude e como é que você se sente em relação a isso. E aí não é assim: fulano, sabe aquele dia que você chegou tarde, ou que você esqueceu do nosso combinado? Aquele dia tal, eu fiquei extremamente chateada, triste, eu me senti mal. Aí às vezes a gente vira e fala assim: eu me senti traída por você, eu me senti rejeitada, eu me senti humilhada, desprogramei tanta coisa pra ir com você, desmarquei com as amigas, e aí me senti humilhada com isso. Quando a gente fala traída, manipulada, humilhada, tudo isso não é sentimento nosso em relação a gente mesma, é em relação ao que o outro faz pela gente, percebe? Se eu me sinto humilhada, eu me sinto humilhada por alguém. Então você está dizendo que ele te humilhou. Se eu me sinto traída por alguém. Então você está insinuando que, simbolicamente mesmo, só por ter esquecido, ele te traiu de alguma forma. Então a gente ainda tem que ter esse discernimento de: tá, Marcelo, o que é sentimento mesmo? Eu me senti péssima, eu me senti triste, eu fiquei chateada, eu fiquei nervosa, eu fiquei tensa, eu fiquei insegura, eu fiquei irritada, eu fiquei frustrada, eu fiquei confusa. Olha o tanto. Eu fiquei preocupada, eu fiquei impaciente, eu fiquei mal-humorada. Olha o tanto de sentimento que, quando a gente traduz em palavras, a gente tira totalmente a influência do outro, ou a gente não responsabiliza o outro por causa disso, porque é nosso, é um sentimento nosso, que aquela situação, que aquilo que ele fez desencadeou na gente. Então, fulano, quando você esqueceu do nosso combinado aquele dia e me deixou esperando aqui, eu fiquei extremamente chateada, nervosa, insegura por não saber onde você estava, por não entender por que você não veio aqui, e etc, etc, etc. Então você precisa aprender a ser específica e não generalizar,
Ok? Faz sentido, minha gente, isso aí? Ou não? E depois, quando a gente consegue colocar em palavras a nossa necessidade emocional, a gente ativa no homem. Todo homem tem um instinto de resolver, resolvedor, salvador, herói. Então tudo que eles querem muitas vezes é resolver um problema nosso. Quando a mulher começa uma conversa acusando, você é isso, você é aquilo, você tal, ela perde a oportunidade de ativar nesse homem um espírito de salvador. Sabe como? Pega esse exemplo aqui dessa mulher. Ela fala assim pra ele, ela conseguiu colocar o que ela gostaria, que ela falou que achou que falando com ele, ela esperava que fizessem alguns planos, ela se sentiria mais forte. Olha só, mas eu achei que talvez se nós falássemos sobre isso, você conseguiria fazer com que eu me sinta mais forte. Gente, sério, essa mulher merece o Oscar. Ela merece o Oscar. Porque uma mulher magoada, chateada, ter toda essa habilidade de conseguir ainda puxar do homem aquele instinto de o heróizão e ele vê, poxa, olha o tanto que ela tá mal e que eu posso ajudá-la. Então ela ainda enaltece isso. Eu conseguiria, achei que talvez se nós falássemos sobre isso, você conseguiria fazer com que eu me sinta mais forte. E aí ela sugere, né, as possibilidades de ter mais tempo junto e tudo. E termina dizendo, você tem boas ideias para esse tipo de coisa. E tudo que um homem quer, em qualquer diálogo na vida, é ser reconhecido. Não só pelo que ele faz, não só pelas coisas que ele faz ou deixa de fazer, mas pelo que ele é também. Então, quando a gente consegue entender isso, e é legal você enfiar isso na cabecinha, porque quando a gente entende isso, a gente aprende a fazer até o homem dialogar melhor com a gente. Meu marido entrou aí, amor, diz aí se eu dialogo direito com você, se você é testemunha disso aí, se a gente conversa bem ou não. Mas, e aí tem o contrário também. Às vezes tem esse instinto salvador dele, de querer resolver o problema da mulher e tudo, e às vezes tudo que ela quer, e nós mulheres somos ainda muito de desabafar uma com a outra, se botar duas mulheres juntas, por 3 horas elas vão arrumar assunto para ficar conversando. Então a gente tem muito, diferente dos homens, uma necessidade de conversar, de desabafar e tudo. E às vezes a gente quer fazer isso com o nosso parceiro. Viveu alguma situação ali tensa no dia ou que chateou, e aí a gente quer partilhar isso com o parceiro. E a gente só quer desabafar com ele. Mas às vezes ele não entende isso e já quer resolver o problema. Às vezes a gente começa a falar de algum problema que teve com a fulana, e aí ele já vem dando sugestões, possibilidades e tal. E às vezes tudo que a gente quer é simplesmente desabafar. Por isso que é importante o quê? No início de uma conversa, de um diálogo com ele, você dizer qual que é o objetivo daquela conversa. Se é só desabafar, diga pra ele, amor, eu gostaria de desabafar com você uma coisa que tá aqui me fazendo mal, que eu só queria que você me ouvisse. Ou não, você quer falar sobre aquele dia que o fulano chegou tarde? Amor, eu queria conversar com você sobre aquele dia que você chegou tarde e algo me incomodou e eu queria conversar com você. E aí, gente, ainda tem outra situação, tá? Que nem vai ser, muitas vezes, na hora que você quer, do jeito que você quer. Porque a forma como a gente conversa e a gente dialoga é diferente da forma como os homens conversam. Muitas vezes a gente pega um assunto pesado, tenso, e consegue em uma sentada conversar todo esse assunto com ele, de cabo a rabo. Pode ser sobre casar, se está na hora de casar, se está na hora de ter filho, se muda, se não se muda, assuntos até muitas vezes sérios. Mas para eles, o ideal é que a gente pegue um assunto complexo e divida por 10 e vai conversando em prestações. Eu digo porque e tem muitos livros que falam isso, livros escritos até por homens mesmo, que fazem uma analogia até de que muitas vezes você introduz um assunto com ele e às vezes ele precisa entrar num trem, viajar por um tempo, você dá um tempo para ele assimilar aquilo que você falou, para ele pensar nas possibilidades, dependendo da complexidade do assunto. E aí você fala, aí ele fala, não, agora não dá para conversar sobre isso, estou com a cabeça cheia disso e tal. Respeita, mas também pergunta, quando que vai dar pra gente conversar? Sabe? E ter essa habilidade é essencial, porque isso acontece, muitas vezes pode prejudicar
como vai começar um diálogo. Às vezes a conversa já começa errada. Às vezes você já começa se posicionando de forma errada, simplesmente por não respeitar o espaço dele, sabe? E isso compromete todo o rumo do negócio. Faz sentido também isso? Então, assim, se posicionar, o que que é? É conseguir colocar o que você está sentindo em palavras, sem precisar ofender o outro. E isso é uma habilidade incrível que a gente diariamente precisa desenvolver. E se a gente consegue descobrir uma forma de não só colocar nossos sentimentos em palavras, mas também acionar nele um herói que deve existir ali, ou alguém que possa nos ajudar a resolver um problema, é melhor ainda, não é? Do que simplesmente, eu quero que você fique mais em casa, e aí não oferece nenhuma alternativa naquela conversa ali, muito pelo contrário. E tem uma analogia legal, peraí, deixa eu tomar uma água. A gente vai ter que fazer uma live de como reverter todas as conversas que a gente já teve de forma errada. E aí você parar pra pensar, muitas, extremamente muitas, mas vamos pensar daqui pra frente que tem muita possibilidade, vocês podem ter certeza que vocês vão ter milhares de oportunidades para aplicar cada dica que vocês estão aprendendo aqui, desde as palavras, tirar da conversa as palavras que vocês não podem usar, até falar de uma forma melhor. E aí tem uma coisa também que é legal, não tem a ver com o que eu tô falando, óbvio que tem a ver que se não tivesse eu não iria falar. Que nesse diálogo, as mulheres, se fosse comparado a um tanque, tudo, em relação ao homem, a carga emocional que a gente suporta, às vezes quando a gente está num momento de de tensão emocional mesmo, um momento de frustração ou de alguma coisa que a gente está sofrendo, é como se a gente tivesse, e eu li isso no livro, que é muito interessante essa analogia, é como se a mulher fosse jogada numa piscina funda, em que as bordas estão um pouquinho longe, mas não tanto. Então é como se ela fosse jogada ali num desespero, mas ela sabe que as bordas não estão tão longe assim. Já o homem é diferente, até socialmente, por ele não ter desenvolvido tanta habilidade de expressar as próprias emoções ou lidar com elas, às vezes, quando eles se veem até num sofrimento nosso muito profundo, eles não sabem nem como lidar. E é como se eles tivessem sido jogados em mar aberto no meio de uma tempestade, que eles não sabem nem para que lado vai, para onde que nada e tudo. E quando a gente entende isso, a gente também percebe que dar chilique, muitas vezes não vai trazer o resultado que a gente quer. Só chorar também não vai trazer o resultado que a gente quer. Gritar, muito menos, sabe? Então a gente vai entendendo que muitas vezes a gente não teve o resultado que a gente quis até hoje, porque a gente não soube se comunicar. Isso é por experiência prática, tá? E não é porque eu tô falando tudo isso que eu sou perfeita em me comunicar. É um exercício que a gente precisa estar sempre fazendo, sabe? E é legal porque até aqui, às vezes, meu marido já leu o livro que é Comunicação Não... Lê os meus sentimentos, muitas vezes por trás das minhas palavras, de TPM, o que quer que seja. Ele tem uma habilidade incrível para aplicar algumas coisas ali. E é um exercício, gente. Não tem uma... Você vai aplicando, lembrando, testando, na hora da conversa vem a vontade de xingar e você respira, aí vem a vontade de você acusar o outro, e você, não, mas isso aqui não vai adiantar. Aí você vai mudando, aí você vai testando e você vai vendo que vai funcionando, sabe? Então é um exercício, se posicionar de uma forma correta é um exercício. E tem mulher que acha que se posiciona botando banca. Que se posiciona... Tem uma fala, um dito popular que diz... Como é que é, meu Deus? Eu sou curta e grossa. Minha gente... Dependendo da situação que você precisa resolver com um ser humaninho do sexo oposto, ser curta e grossa é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. E tem mulher que se vangloria disso. Não, porque eu sou curta e grossa, rápida e direta, não sei o que, não tem isso. E muitas vezes, e acha que tá se posicionando, e acha que tá, assim, né, ditando o ritmo do negócio. E muitas vezes não é assim que funciona. Então eu preciso ter sabedoria. Então vamos lá.
os passos que eu dei aqui para ficar gravado. Primeiro, tira do vocabulário as palavras venenos. Sempre, nunca, toda vez, toda vida, quase sempre. Porque não é possível que essa pessoa, esse ser humano, nunca fez nada de bom e nada de certo. Então, tira do vocabulário essas palavras. Valida o que ele disse. Pergunta, se eu entendi direito, é isso que você falou? Se fosse eu no seu lugar, eu acredito que eu faria, eu sentiria de tal forma, eu pensaria, eu também ficaria assustada, eu também ficaria tal. Passo 3, seja específica sobre uma situação. E passo 4, diga a sua necessidade emocional. A mulher aqui no exemplo que eu dei, ela fala, achei que falando isso com você eu iria me sentir mais forte. Uma necessidade emocional. Então se questione antes de falar com fulano tal coisa, o que é que você quer com essa conversa? Pra que eu quero conversar com ele? Que tem mulher que não se pergunta pra que quer conversar. Só começa a conversar. E se você não sabe pra quê, qualquer desenrolar da conversa vai funcionar. Se você sabe pra que você quer conversar, pra esclarecer tal coisa, pra me sentir melhor, pra fazer ele entender o que eu tô pensando, pra gente poder decidir tal coisa, pra isso ou pra aquilo, quando a conversa seguir outro rumo, você vai perceber com mais facilidade que não tá indo no objetivo, no para quê que você tava imaginando. Então, assim, pra que eu quero conversar? Mesmo que seja para eu me sentir mais segura, para eu me sentir mais calma, para eu me sentir mais... o que quer que seja, tenha um para que você quer conversar sobre determinado assunto, tá? E, resumindo, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Agora vocês podem mandando perguntas aí. Aí tinha outro exemplo aqui que eu dei. Me falem o que vocês acharam do exemplo que eu dei também. Aqui, se fez sentido pra vocês, se não fez. Todo mundo tem que ser uma Ana na vida, né? Partiu ser Ana. Tem uma pergunta aqui. Tá, vamos lá. O meu marido não gosta de diálogo sobre a nossa situação. Como é que eu faço? O que eu faço? Primeiro não é nem que o marido não gosta de diálogo. Os homens, tem um livro que inclusive tem esse título, Homens são ostras, mulheres pé de cabra. O que quer dizer homens ostras? Homens são mais fechados, são mais reservados. Mulheres querem que ele abra a boca de todo jeito e sai falando, sai dizendo o que tá sentindo, o que tá pensando, como assim, o que é isso pra você, você não vai falar nada, você não vai se posicionar. Então não é, assim, eu tô respondendo com base numa pergunta que eu não sei tantos detalhes mais a fundo, né? Óbvio que se eu tivesse mais alguns detalhes, talvez, mas não é que também, né, o seu marido, homens não têm a mesma facilidade pra dialogar que a gente. Então a gente precisa, aquelas dicas, respeita o tempo dele, diz pra ele sobre o que você quer conversar, quando que ele pode conversar sobre determinado assunto. E se ele não gosta nem de falar nada, diga pra ele que você precisa falar alguma coisa pra ele. Tente no diálogo, na conversa que você fizer pra ele, enaltecer alguma qualidade dele ali, pra te ajudar a resolver o problema, sabe? Muitas vezes quando a gente coloca pro homem que a gente tem um problema, e às vezes não é gerado por... você chega tarde e tal, e eu fico puta da vida, e não sei o que, e eu não aguento mais isso. Imagina você pegar e virar pra ele e dizer, olha, eu tô ficando muito angustiada com uma situação que eu não tô sabendo como lidar. E eu gostaria que você me ajudasse a resolver. Aí quando ele pergunta, o que é, amor? Aí você fala, o horário que você tem chegado, eu não tenho, tem me incomodado e tal. Você começou a conversa de uma forma completamente diferente. E você ainda coloca nas mãos dele alguma possibilidade dele poder te ajudar a resolver isso. Então, assim, não é que ele talvez não goste de diálogo. Muitas vezes é que você não tem tido a habilidade necessária para também abordar determinadas coisas com ele. Isso pode ter se tornado um costume também entre vocês. Ele se fechou, é melhor ele ficar fechado mesmo e entendeu? E tem mais perguntas aqui. Tem outra situação também, gente. Deixa eu ver aqui.
Ele já deixou claro que não sabe demonstrar sentimentos. Eu não sei lidar com isso, não sei o que ele está sentindo. Tenho que interpretar? Olha, aprofundando rapidamente só nisso aí. Não existe pessoa que não sabe demonstrar sentimento. Cada pessoa, o que existe é que cada pessoa tem uma linguagem de amor diferente. Então, expressa o sentimento de uma forma diferente, que aprendeu de criança. Umas é fazendo coisas por alguém, outras é o toque físico, é andando grudada, de mão dada, abraçando. Outras é elogiando, outras é dando presentes. Então não existe esse de não conseguir demonstrar sentimentos. Talvez ele esteja querendo dizer que ele não consegue atender a sua necessidade de receber o que você gostaria. E eu não sei lidar com isso, não sei. E aí fala aqui, deixa eu só ver aqui, que tem uma fala aqui no final. Ai, gente. Tá, mas aí, isso é um ponto. Não existe uma pessoa que não sabe demonstrar assim. A sua é outra, e você e... Gente, tá travando aí? Ou não? Tá travando? Tá, se estiver travando, me avisa aí. Então vocês não devem estar sabendo ler a linguagem do outro, ou falar a língua do outro. Eu vou fazer uma live só sobre isso também. E indo para a última pergunta, eu não sei o que ele está fazendo. Eu devo adivinhar pelas atitudes e tal. Poxa vida. Para de travar, meu Deus. Eu sou do lema, por tudo que eu já estudei, vivi e li, de que o homem é o que faz, mais do que o que fala. Então, se ele diz que não consegue demonstrar sentimentos, comece a ler as atitudes. Primeiro eu diria, entenda a linguagem de amor sua e dele, e busque falar a linguagem de amor dele. Ah, mas como é que eu sei qual é a linguagem de amor dele? Pelo que às vezes ele mais sente falta. E você descobre a sua também pelo que às vezes você está sentindo mais falta na relação. É de tempo junto com ele, é de andar de mãos dadas com ele, é de estar mais agarradinha com ele, é de que ele te faça surpresas, te dê presentes. Como é que você se sente mais amada? E como é que você percebe que ele se sente mais amado? Então precisa começar, porque quando a gente começa a falar a língua do outro, automaticamente ele começa a demonstrar mais disposição para falar a nossa língua. E aí é bingo. O cara que às vezes não gosta muito de toque físico, não sei o quê, se você começa a falar a língua dele, que às vezes ele aprendeu o que é amar, é fazer atos de serviço, é levar um café na cama, comprar uma coisa pra você, lembrar de você, não sei o quê, e aí você começa a fazer isso por ele, aí ele começa a se sentir assim, e isso vai criando nele uma disposição pra fazer de volta por você, tá? E independente disso, leia as atitudes dele. O homem é o que faz, muito mais do que o que fala. Deixa eu ver aqui. Bom, como faço, eu acho que era da pergunta anterior. Fez sentido, Kika, isso que eu falei? Ajudou? E quando o cara não fala... Bom, eu nunca ia conseguir ter uma conversa tão centrada. Vamos conseguir sim, gente. Rumo a uma conversa centrada, viu? Bom, então não tem mais perguntas. Deixa eu abaixar. Eu vou ficando por aqui, eu vou encerrando essa live de hoje. Agradeço a presença de todas e todos e espero que tenham aprendido aí alguma coisa, e mais do que aprendido, comecem a colocar em prática essas dicas sobre como se posicionar melhor, beleza? Amanhã tem mais às 16 horas. Fica ligado aí, não perde. E até amanhã, pessoal. Tchauzinho pra vocês. Tchau, Kika. Anote mesmo. Anote tudinho e aplica. Que você pode ter certeza que você vai começar a perceber os resultados e os efeitos disso. Tchauzinho.